Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira oficina de ciências. Eu sou a tia Carol, professora de ciências do Fundamental 2, e hoje nós iremos reproduzir alguns experimentos de baixo custo que vocês poderão fazer em casa, tá? E que, na verdade, vão explicar alguns fenômenos científicos. O primeiro deles é beba um arco-íris. Bom, eu acredito que na infância de vocês já devem ter ouvido falar que no fim do arco-íris havia um pote de ouro. Só que hoje nós sabemos que a ciência explica o surgimento do arco-íris e que ele nada mais é do que um fenômeno físico que envolve a luz solar e as gotinhas de água da chuva. Então, para fazer esse experimento, vocês precisarão dos seguintes materiais: 7 copos de vidro, em que 6 copos vocês utilizarão para fazer as misturas e o último para a construção do arco-íris. 5 pacotes de gelatina de sabores variados. Aqui para o nosso experimento nós escolhemos 5, tá? A gelatina de tutti-frutti, a gelatina de amora, a gelatina de framboesa, de limão e de abacaxi. Ah, tia Carol, mas eu sei que o arco-íris tem uma determinada quantidade de cores. Porém, nós podemos fazer algumas misturas para obter as cores que estão faltando, certo? Vocês também precisarão de açúcar, tá? Uma pequena quantidade de açúcar, água e uma colher de chá, tá? Para poder a gente também colocar o líquido dentro dos copos, vocês poderão utilizar uma pipeta de pastel, que é uma pipeta que é utilizada em laboratório, que no momento a gente não tem aqui, então a gente vai improvisar, tá? Vocês também podem utilizar um conta-gotas, que eu acredito que todo mundo deve ter em casa, então para isso vocês vão precisar de muita paciência, certo? E também vocês podem utilizar, tá? Aqui o que eu vou utilizar na verdade no nosso experimento, tá? É um recipiente lavador, ok? Então, qual é o primeiro passo que vocês deverão seguir? Então, vocês vão separar esses 6 copos, tá? Primeiramente, e em cada copo vocês vão colocar 2 colheres, tá? Do pó para o preparo de gelatina. Primeiro, nós iremos começar com 2 colheres, tá? De chá da gelatina de framboesa, tá? Vocês vão colocar essas 2 colheres de chá no primeiro copo, tá? Então, a gente vai colocar as 2 colheres aqui. Depois, vocês irão pegar a gelatina de framboesa e nós vamos colocar 1 colher no segundo copo, tá? E colocaremos também 1 colher da gelatina de abacaxi. Mas, professora, por que a senhora está misturando 2 gelatinas diferentes? Porque a gente não tem aqui, nesse momento, a cor laranja. Então, a gente vai conseguir produzir essa cor, tá? A partir da mistura dessas 2 gelatinas. Então, vocês vão lá e colocam 1 colher da gelatina de abacaxi. No terceiro copo, vocês vão pegar e colocar 2 colheres da gelatina de abacaxi, tá? Gente, é apenas 2 colheres. São apenas 2 colheres, tá? Então, cuidado. No quarto copo, vocês vão colocar 2 colheres da gelatina de limão, tá? Então, vocês vão lá, pegam a gelatina de limão e colocam 2 colheres no quarto copo. Pronto. No penúltimo copo, vocês irão colocar 2 colheres da gelatina de tutti-frutti. Ah, professora, mas eu não encontrei no supermercado a gelatina de tutti-frutti. Eu posso substituir por outra? Eu posso misturar? Se vocês não encontraram a gelatina de tutti-frutti, que geralmente é um pouco difícil de encontrar, né? Na maioria das vezes, vocês podem misturar a gelatina de abacaxi, 1 colher, também com a gelatina de limão. Então, vocês colocam 1 colher de abacaxi e 1 colher de limão. Como aqui nós temos a de tutti-frutti, então vocês podem colocar, tá? No quinto copo, 2 colheres de gelatina de tutti-frutti. E por fim, no último copo, vocês irão colocar a gelatina de amora. Tá, professora, mas eu sei que no arco-íris a gente tem a cor lilás. Eu acho que a amora vai mais para o roxo. Gente, como a gente está tentando, na verdade, reproduzir um experimento, certo? Então, vocês podem decidir se é roxo, lilás, não importa, tá? Então, aqui vocês colocam, certo? 2 colheres de gelatina de amora. Tá, professora, e agora o que é que eu vou fazer? Vocês vão pegar a água, tá? E aí, vocês vão colocar mais ou menos 200 ml de água em cada copo, certo? Então, aqui, gente, é mais ou menos, certo? A quantidade de meio copo de água, tá? Então, vocês vão colocar, certo? Aqui eu tô colocando no olho, tá, pessoal? Então, um copo pode acabar com um pouquinho de água a mais e outro com menos, então não tem problema, tá?
Então, vocês vão colocar em cada copo essa quantidade. Então, após você ter colocado todas as gelatinas e a água nos copos, você vai misturar, certo? Até dissolver totalmente essa gelatina. Então, a gente vai misturando aos poucos, tá? Copo por copo. Então, pessoal, após vocês mexerem todos os conteúdos, tá, presentes nos copos, vocês irão agora pegar o açúcar, tá? E aí eu vou pedir total atenção de vocês, porque se vocês errarem essa parte do experimento, ele vai acabar dando errado, certo? Então, o que é que vocês vão fazer com o açúcar? No primeiro copo, vocês não irão colocar nenhuma colher de açúcar, tá? No segundo copo, vocês irão colocar apenas uma colher de chá de açúcar. No terceiro copo, você vai colocar 2 colheres. No quarto copo, você vai colocar 3 colheres. No quinto copo, 4 colheres. E no último copo, 5 colheres. Aí agora vocês irão misturar até esse açúcar se dissolver, tá? Certo, professora? E agora, o que é que a gente faz? Bom, gente, tendo misturado o açúcar em todos os copos, agora vocês irão pegar, certo? A mistura do conteúdo, tá? Do copinho 6 e vocês irão colocar, tá? No copo 7. A partir dessa ordem, tá? Do maior para o menor. Então, a gente vai colocar o conteúdo do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer após a gente colocar o açúcar e misturar bem o conteúdo com a gelatina? Vocês irão pegar, tá? Um conta-gotas, certo? E aí, com paciência, vocês irão, certo? Pegar o conteúdo do copo 6, tá? E irão, certo? Colocar esse conteúdo utilizando a borda do copo, tá? Para que as gelatinas não acabem se misturando, certo? Então, aqui vocês terão que ser bem delicados, tá? E ter um pouquinho de paciência, certo? Para que o experimento dê certo. Então, já eu retorno mostrando o resultado para vocês. Então, pessoal, esse é o nosso resultado final, tá? E aí vem a pergunta. Professora, como é que as cores elas conseguiram ficar empilhadas em faixas, sem se misturar? Então, pessoal, lembram que a gente colocou uma quantidade diferente de açúcar em cada copo? Tá? A gente começou com uma quantidade maior de açúcar aqui no copo 6, que é o copo com a gelatina de amora. E aí a gente foi diminuindo a quantidade de açúcar em 1 colher quando a gente passava por cada copo. E esse aqui, ele não recebeu nenhuma colher de açúcar. Então, como é que as cores ficaram empilhadas? Pois bem, gente, na verdade, essa quantidade de açúcar diferente, ela acabou aumentando a massa que estava presente em cada um dos copos. O que é massa? Bom, eu acredito que na aula de ciências vocês devem ter ouvido, tá? Que a matéria, ela vai constituir todos os seres vivos, tá? E tudo que está ao nosso redor. E que a matéria, ela será constituída por massa. Então, há um equívoco, principalmente quando a gente vai na farmácia ou no médico. E aí, geralmente, o médico ou o farmacêutico pede, vá se pesar. Mas, na verdade, o peso, ele é diferente da massa, tá? Seria correto dizer que nós temos massa, não peso, tá? Porque o peso, ele está relacionado à gravidade, tá? Então, aqui no caso, como a massa, ela acabou sendo diferente em cada copo, ou seja, a quantidade de açúcar acabou oferecendo uma massa diferente em cada copo, a gente também teve uma densidade diferente, tá? Para cada gelatina, certo? Então, o copo 6, ele acabou tendo um conteúdo mais denso em relação ao copo 1. E foi essa diferença de densidade que fez com que cada cor ela assumisse uma posição aqui no nosso arco-íris, tá? De cor. Então aqui vocês podem perceber que devido à quantidade de açúcar ter sido diferente em cada copo, tá? A gente colocou mais açúcar no copo 6 e menos
na verdade, no copo 2 e nenhum no copo 1, isso fez com que cada cor ela assumisse uma densidade diferente. Então, a cor do copo número 6, que é a gelatina de amora, ela acabou sendo mais densa do que a cor vermelha, que foi a da gelatina de framboesa. E isso fez com que essa cor ela tivesse uma maior densidade em relação às outras, o que fez com que a gente tivesse a formação de diversas fases aqui, tá, na nossa mistura. Então essa na verdade é a explicação científica que há por trás do nosso arco-íris, tá, de copo, ou do nosso arco-íris comestível. Então, pessoal, esse foi o nosso experimento de hoje. E na próxima semana a gente vai trazer, certo, um novo experimento para vocês reproduzirem em casa. Até mais!